Olá, estamos de volta aí para mais um programa Entre o Céu e a Terra aqui na madrugada astral da Vibe Mundial. Bora pro tema do nosso programa de hoje. E o tema é Você é mais forte do que você imagina. Bora para nossa historinha. Imagine só, todos nós já temos passado por momentos em que a vida parece pesada demais. Então imagine uma pessoa assim como eu e assim como você, que passa por esses desafios. Aqueles períodos em que os problemas parecem chegar ao mesmo tempo. Uma preocupação financeira, uma dificuldade no relacionamento, uma perda, uma decepção, uma doença, uma mudança inesperada. E diante de tudo isso surge nessa pessoa um pensamento que muitas vezes se tenta esconder até do mais profundo do seu ser, que é: não sei se eu vou dar conta de tudo isso. Então é curioso como nos momentos mais difíceis nós passamos a enxergar apenas o tamanho dos problemas, onde a montanha desses problemas parece alta demais. O caminho para a solução parece longo demais. As forças para a gente superar parecem insuficientes. Porém, algo costuma sempre acontecer. Mas, por vezes, nós não prestamos tanta atenção. Surge uma conversa inesperada com alguém, surge uma mensagem, um abraço, um conselho, uma palavra dita na hora certa, um livro que vai trazer reflexões importantes e respostas que você sequer imaginava, uma palestra, uma oração que acalma, que traz alento, que traz esperança e força. Ou simplesmente chega alguém que nos lembra daquilo que a gente tinha esquecido, a nossa própria capacidade e força para continuar. E mesmo sem ter todas as respostas, mas por estarmos mais fortalecidos e motivados, nós damos mais um passo. E depois mais um. E outro. Sempre um passo de cada vez, uma coisa por vez, mas ainda assim caminhando, da forma como dá, da forma como a gente dá conta e consegue fazer. Porque a gente não vai conseguir abraçar um mundo para resolver tudo ao mesmo tempo, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue avançar. Até que em um certo momento essa pessoa da nossa história olha para trás e percebe que atravessou algo que parecia ser impossível. Não porque não sentiu medo, não porque não sofreu, mas porque existia dentro dela uma força que era talvez desconhecida. Mas a verdadeira força não está na ausência das dificuldades. As dificuldades fazem parte de alguns processos que podem ocorrer na vida. Mas a verdadeira força está na capacidade da gente continuar caminhando apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Quantas e quantas vezes você já passou por determinados desafios e pensou assim: talvez eu não dê conta disso, ou parece que eu não vou dar conta disso. É muito para mim. É muita coisa para eu resolver. Parece que 24 horas é pouco tempo para eu conseguir desenrolar todas essas questões, todas essas situações. É muita cobrança, é cobrança no trabalho, é responsabilidade na família. São poucas horas de descanso, muito cansaço, muito sono, desânimo e desmotivação. Como fazer determinadas coisas se a gente não se sente motivado para isso? Parece que o peso da desmotivação criasse âncoras que procuram manter os nossos pés no mesmo lugar, dificultando a gente realizar o movimento. Ao passo que, quando nós estamos motivados, com fé, com força, com coragem, e a gente observa os desafios e encara os desafios com toda essa força e energia, parece que flui mais rápido, o tempo passa mais rápido ao invés de demorar. A gente consegue concluir, por vezes, várias tarefas no dia e a gente finaliza esse dia olhando para trás e pensa assim: como é que eu dei conta?
Nem eu sei. Nossa, quantas coisas eu já fiz e eu nem percebi, porque nós focamos a nossa atenção na tarefa. Nos desafios, por vezes anotamos tudo que a gente tinha que fazer naquele dia e dissemos assim: vou priorizar essas questões. Vou fazer uma coisa de cada vez. Vou tentar otimizar o meu tempo. Tenho que sair de casa, tenho que passar em vários lugares, vou fazer meu itinerário. Onde que eu vou passar primeiro e depois, de forma a economizar tempo, para eu fazer um circuito ali, né? E retornar, então, para o meu ponto de origem com a mente mais tranquila, porque eu consegui realizar o máximo de coisas que eu me propus dentro de um tempo X, otimizado porque eu me organizei. Mas às vezes o dia não dá tempo da gente se organizar, porque tem coisas que chegam meio que atropeladas, né? Ou seja, uma coisa atrás da outra e outra ao mesmo tempo, e mensagem chegando no celular, e gente ligando, e tarefas chegando presencialmente também. E a gente tem que se desdobrar para dar conta, e às vezes a gente simplesmente não vai dar conta. Nesses casos, o que a gente pode fazer? Uma coisa de cada vez, estabelecendo prioridades. E à medida que a gente as estabelece, outras coisas que podem ser importantes, mas menos urgentes ou prioritárias, vão ter a sua vez. E a gente pode ter um mantra para nós mesmos, não para os outros, mas para a gente ficar mais em paz. É assim: eu sou uma pessoa só. Esse é o mantra, ó. Eu sou uma pessoa só, mas estou realizando tudo no meu tempo. Eu dou conta, dentro do meu tempo. À medida que a gente vai internalizando esse entendimento e esse mantra e vai fazendo as coisas, elas vão acontecendo e o tempo vai passando, a gente vai tendo a satisfação de ver algumas tarefas concluídas, a certeza de falar assim: bom, eu estou seguindo, estou no meu ritmo, mas para algo ser bem feito. Porque senão, se algo for mal feito, eu vou ter o retrabalho de refazer. E daí eu vou ter perdido tempo. Então, às vezes, vale muito mais a pena focar e fazer muito bem a atividade na qual você está concentrado, do que fazer de qualquer jeito e depois ter que rever e refazer aquilo. Mas que foi entregue de qualquer jeito para fazer de conta que você estava fazendo muita coisa dentro de um período curto de tempo. Fazer uma coisa de cada vez bem feita, mesmo que leve um pouquinho mais de tempo. E deixando bem claro para os outros envolvidos que você é uma pessoa só, mas que você está fazendo o melhor que você pode para que as suas entregas sejam de qualidade. Por vezes a gente não dá conta sozinho. Por vezes a gente precisa de ajuda. E reconhecer momentos assim é muito importante. É um gesto de humildade. Tem muitos super-heróis, super-heroínas aí, né, que querem dar conta de tudo, mas chega no final do dia, da semana, do mês, está esgotado. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque quis abraçar o mundo. Tem muita gente que a gente chama de os dadivosos, aqueles que se doam, que se entregam. É sim, posso, deixa aí, vou tentar fazer. Mas se não dá conta. Ou se tenta dar conta, mas depois sacrifica de tempo da própria vida. Sacrifica do próprio descanso. Não se sinta culpado ou culpada por descansar. Você é mais forte do que imagina, mas não precisa ser forte o tempo todo. Não se sinta culpado ou culpada por separar tempo na sua agenda para você passear, para você descansar, para você se distrair, para você viajar, porque você merece isso também. Mas não vale usar a desculpa do eu mereço isso para gastar além do seu limite, para procrastinar. Tudo deve ter um equilíbrio. Se eu sei que eu tenho tarefas que neste momento eu não dou conta em razão da minha mente estar cansada, do meu corpo estar cansado e precisar com prioridade descansar, para depois com qualidade eu retomar as minhas atividades, então eu vou priorizar o repouso, o descanso, a distração mental mesmo, que vai ajudar a relaxar, a tirar toda aquela tensão e estresse que a gente carrega. E depois, ao dizer agora eu estou bem para poder ver essa situação, então agora é o momento dela e ela se torna a minha prioridade. Reconhecer e ter essa disciplina
demanda às vezes algum tempo, alguma prática, vivência, mas aos poucos a gente vai adquirindo aquele jogo de cintura para a gente conseguir dar conta de fazer tudo, de administrar tudo, e a gente vai percebendo também as melhores formas da gente fazer, de distribuir as nossas tarefas. E tem vezes que a vida exige realmente muito de nós. E parece que exige muito do nosso emocional. Teve uma situação que eu acredito que já comentei em algum programa aqui, em que eu não estava bem. É um testemunho pessoal, esse eu não estava bem. E uma pessoa chegou até mim e nitidamente ela percebeu isso, mas perguntou ainda assim, como você está? E eu só disse para ela, ó, hoje não está sendo um dia bom para mim, não está sendo um dia legal. E eu estava passando realmente por uma fase muito difícil da minha vida e lágrimas escorreram ali naquele momento, né? E ela, percebendo aquilo, disse assim, eu vou repetir algo que disseram para mim no momento que eu precisei. Eu vou repetir para você. Então ela disse assim para mim, nem que seja se arrastando, mas segue sempre para frente. Ou seja, não desista. É como se a gente tivesse sedento, né? Querendo muito água e a gente estivesse num deserto. Mas tem um oásis mais adiante. Se a gente não continuar com aquela força e esperança dos dias melhores, né, e da fonte de água fresca, a gente simplesmente sucumbe ali. Então a gente tem que seguir em frente, com a certeza de que se sozinhos está sendo difícil, então a gente pode precisar de ajuda. E essa ajuda pode ser o amigo que traz uma frase de ânimo, força e motivação para você não desistir, não parar. Pode ser ajuda do psicólogo, pode ser ajuda do seu terapeuta, pode ser ajuda de um familiar, de um amigo. Às vezes a gente precisa de ajuda do nosso colega de trabalho, do nosso chefe. Às vezes a gente precisa de um tempo para nós. Às vezes a gente precisa se cuidar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Reconhecer isso é o primeiro passo. E aí, o próximo passo é se permitir entrar em contato, dizer, falar, desabafar, pedir a ajuda, para que então a ajuda possa ser oferecida para que ela venha. Às vezes a ajuda até vem antes disso, né? Mas nem sempre a gente está disposto a ceder, a reconhecer a necessidade dessa ajuda para nós. Mas tem muita gente que acredita que precisa ser forte para enfrentar os desafios, ser forte o tempo todo. Mas eis o ponto. A gente não precisa ser uma pessoa forte o tempo todo para superar qualquer desafio que vem. Calma, relaxa. Espera vir o desafio primeiro. Aí você avalia a força que você tem que usar para ele. É como pegar um copo plástico. O copo vem na tua mão, ó. E daí você segura esse copo. No primeiro momento você não sabe se aquele plástico é um plástico mais resistente, mais rígido, ou se ele é mais flexível. Dependendo da força com que você pega esse copo, ele pode amassar. Se você vai com muita força, você pode danificar esse copo e extravasar o líquido que tem dentro. Agora, se você vai medir a sua força primeiro antes de realizar o movimento, então você vai com a força ideal para aquele desafio que você tem. Eu não vou utilizar mais força do que o necessário para algo que não exige muito daquilo. Mas a partir do momento que tem algo que exige muito mais de mim, às vezes é justamente o desafio que a gente precisa para entender se a gente sozinho dá conta, se a gente vai precisar de alguém para nos ajudar. Mas se é uma tarefa que só a gente tem que fazer mesmo, é entender que forças que eu preciso trazer de dentro de mim para conseguir dar conta do recado. Eu dei um exemplo pessoal agora há pouco, eu vou dar outro. Numa outra situação em que eu simplesmente não sabia o que fazer, como fazer uma determinada tarefa na vida pessoal. E chegou uma amiga, médium, e ela disse assim, Fernando, eu intuí um recado para você. E ela disse assim, olha, você tem que trazer forças de dentro de você. E é uma forma de superação. Mas é você quem tem que fazer essa tarefa. Não é uma outra pessoa. Não é uma outra pessoa que vai fazer isso por você. É você. Você é essa pessoa. Tem que ser você. Traga forças de dentro de você para você conseguir superar isso. E esse foi o recado dela. Aquilo mexeu tanto comigo
E esse recado veio numa noite, então eu passei aquela noite refletindo, descansei, no dia seguinte continuei refletindo sobre aquilo, porque num primeiro momento eu estava pensando em desistir daquela respectiva tarefa que estava me deixando preocupado, porque eu acreditava não dar conta ou não ser capaz de fazer. E daí veio esse recado, um recado dizendo assim, é você que tem que fazer e você tem essa força sim. Só reconheça isso e traga ela de dentro de você. O recado foi esse. Eu falei, poxa vida, né? Então sou eu e a força está em mim, embora eu não reconheça isso. Então eu tenho que trabalhar a minha mente, porque eu posso estar, na verdade, com um pensamento limitante, uma crença limitante. Um condicionamento acreditando que eu não sou bom bastante para dar conta do recado, e eu sou. Então, se de fora dizem que eu só não estou reconhecendo isso, então eu tenho que começar a reconhecer que a força eu tenho, só preciso deixá-la sair. Se permitir realizar o movimento, para então você perceber aquela força vindo de dentro. Às vezes a gente só tem que dar o primeiro passo e falar, vou lá e vou tentar. E vai sair alguma coisa. Que coisa é essa? Não sei. Se eu precisar ajustar alguma coisa no meio do caminho, eu vou ajustar. Se de repente a minha primeira entrega não for a melhor, eu vou me aprimorar. E então eu já vou ter tido a experiência da primeira entrega, para então poder lapidar o meu trabalho durante o processo. Existem tarefas, portanto, que você somente vai conseguir ter uma entrega mais aprimorada, mais sublime, mais valorosa até mesmo, né? Ao longo das entregas, ao longo do processo. Você faz a primeira, vai lapidando, vai melhorando a sua performance. Tem coisas que exigem prática. A teoria apenas é insuficiente. Você pode saber muitas coisas, como aprender a nadar. Se você não for para a água, como é que você vai desenvolver a técnica da natação? Alguém vai nadar por você? Vai aprender por você? Não vai. Então você tem que aprender sozinho. A mesma coisa na vida, com várias oportunidades que eventualmente surgem para você, ou até mesmo responsabilidades que a vida traz para você. Não sei se vou dar conta, mas se eu não me permitir ter a primeira experiência, realizar o meu movimento, eu não vou saber do que eu sou capaz. E de repente eu posso me surpreender ao perceber que, olha só, eu posso fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa que viesse realizar aqui no meu lugar. Eu só precisava da oportunidade em si, de dar essa oportunidade para mim, de dar um voto de confiança para mim. E no primeiro momento pode não ser perfeito, mas vai ser algo que eu vou estar entregando. E depois eu vou lapidando. Depois eu vou aprimorando. Vou melhorando a minha performance. Vou organizando os meus processos. E ao passo que a gente vai superando, realizando essas tarefas, a gente olha para trás e fala, nossa, eu fiz o primeiro movimento, que talvez tenha sido o mais desafiador, que exigiu mais de mim, porque eu não tinha aquela experiência, aquela prática, passei a ter, entendi como funciona, comecei a me aprimorar. E agora eu consigo fazer melhor. E uma outra reflexão importante. Se a vida trouxer para você uma tarefa que cabe a você e somente a você, não tem quem faça no seu lugar, encare aquilo como uma missão e um propósito. Se não tiver outro jeito. Porque se você brigar contra essa responsabilidade que a vida te trouxe, quem vai sofrer é você. O tempo demora a passar, a tarefa em si se torna penosa, desgastante, desmotivadora. E a energia que você vai criar e carregar consigo, aquela energia contrária à tarefa, ela é contagiante. A energia negativa. Tanto a energia negativa quanto a positiva. E a negativa reverbera, transparece de uma forma muito nociva. Quando a gente aceita o desafio, encara como uma missão, como um propósito e fala, é o que a vida me trouxe, então eu vou procurar fazer o melhor que eu puder, pelo tempo que for necessário, eu sofro menos, o tempo passa mais depressa, o processo se torna menos penoso, porque eu aceito aquela situação que pode ser apenas momentânea. Tudo passa. Algumas tarefas, alguns períodos, podem demandar um pouco mais de tempo, mas vão passar também. A maneira como vamos lidar com esse tempo, que vai passar de qualquer forma, vai depender de cada um de nós. Dos nossos pensamentos, sentimentos, nutridos durante aquela etapa.
Se encontrarmos maneiras de passarmos por esse ciclo, por esse tempo, de uma forma mais leve, o tempo vai passar mais rápido. Se a gente briga com aquela tarefa ou responsabilidade que a vida nos trouxe, a gente sofre. E o tempo parece passar mais devagar e o sofrimento parece dobrado. Então cabe a cada um de nós encarar os desafios da vida com uma perspectiva, um olhar diante dos desafios, de um propósito, uma missão ou até mesmo uma oportunidade da gente crescer com isso. A gente não precisa se conformar com determinadas situações que a vida traz para nós e que são desafiadoras. A gente só tem que aprender a discernir quando eu preciso ou devo aceitar determinadas coisas que a vida traz, quando cabe a mim, somente a mim, lidar com aquilo, superar aquilo, ou quando também a gente pode dizer não, isso não é para mim. Quando a gente ainda precisa de ajuda e reconhecer isso e falar, ó, eu dou conta sozinho em vários momentos, mas neste ou naquele outro eu reconheço que eu preciso de ajuda. Isso é sabedoria que a gente vai ganhando com as experiências. Mas lembre-se, você é mais forte do que imagina. E existem forças que só se revelam dentro de nós diante dos desafios da vida, que de outra forma, simplesmente, a gente desconheceria. Você costuma reconhecer as suas próprias forças e a sua trajetória de superação em vários desafios que você já passou na vida atual? E existe algum desafio atual na sua vida que está fazendo você ter que se superar? Ou, em alguns casos, até duvidar de si mesma, de si mesmo? E parando para refletir, fazer uma retrospectiva da sua vida, olhando para trás, o que você diria hoje para a versão de você que enfrentou este ou aquele momento difícil no passado? Você hoje, tendo já superado tudo aquilo, com o conhecimento e experiência que você tem hoje, o que você diria para o seu eu do passado que estaria vivendo aquela situação nesse exato momento? Qual seria o conselho que você daria? É um exercício maravilhoso esse para a gente fazer. Uma conversa com a gente mesmo, com aquela partezinha de nós que vivenciou aquela experiência, que vivenciou aquele momento. Então, muitas vezes a gente só vai descobrir essa nossa força quando a gente não tem outra opção a não ser usá-la. Porque se a gente não fizer isso, é como se a vida fosse um trator e passasse por cima de nós. A gente paralisa, entra no estado de choque e não faz nada. A gente não caminha, a vida parece parar, mas porque a gente parou, não porque a vida parou. A vida continua, o tempo continua passando, a sociedade continua existindo, as coisas continuam acontecendo. E para isso, a gente tem que viver. E viver exige coragem. E coragem, lembre-se, não é ausência do medo, e sim é a gente continuar apesar do medo. E aqui eu deixo a pergunta de fechamento. Quando você olha para tudo que você já enfrentou até aqui, será que você está enxergando somente as dificuldades que você viveu? Ou você reconhece e enxerga a força que você desenvolveu ao atravessar todas essas dificuldades? Ah, tá aí. Pergunta-chave de reflexão final, não é? E eu agradeço, espero que você tenha aproveitado bastante até aqui, tá? E vamos nos ver nos próximos programas na Madrugada Astral da Vibe Mundial, madrugada de segunda para terça-feira, 00:30, e as reprises nas quartas-feiras, 6:30 da manhã. Convido você a acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, @FernandoVidia, e conhecer mais sobre o meu trabalho também lá no meu site, fernandovidia.com.br. Trabalho como terapeuta holístico, realizando limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Fica aí o convite. Vamos lá, vamos fortalecer a nossa comunidade. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós. Até o próximo programa.